Glória a Deus. Diz o texto aqui: em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse, lê comigo o versículo 18 bem forte, vamos lá? Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. Isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Leia bem forte. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Comigo? Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Amém? Fala para o teu irmão, o importante é completar a missão. Fala para o teu irmão assim: missão dada é missão cumprida. Amém? Mas você falou com convicção ou falou? Olha no olho dele e fala assim: missão dada é missão cumprida. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, com alegria, com gratidão, graças à tua misericórdia, estamos aqui mais uma vez. E nesse momento, ó Pai, onde vamos ler, compreender a tua palavra, eu peço que o teu Espírito Santo me ajude. Ajude a cada homem aqui, que a tua verdade, Senhor, liberte, ó Deus. Renove, purifique e transforme cada um de nós em um homem segundo o teu coração. Nós cremos e temos declarado que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E queremos, Senhor, ser semelhantes a Ti. E nós repreendemos toda ação do inimigo contra nós, contra a Tua vontade em nossas vidas. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de se sentar, vamos declarar mais uma vez: somos homens capazes. Vamos lá? 1, 2, 3. Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a valer. Amém? Glória a Deus. Pode sentar então. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estudar, compreender a palavra, a mensagem do Senhor. E hoje, então, mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui. Eu quero refletir contigo sobre a nossa atitude como homens que possuem uma missão, possuem um chamado em Deus, e não podemos nos esquivar, não podemos fugir, não podemos nos encolher diante do que Deus tem colocado diante de nós. Cada homem, cada um de nós aqui tem uma missão. Você que é casado, você que tem filhos, tem a missão de cuidar da esposa, ministrá-la, cuidar dos seus filhos, ministrá-los, para que eles permaneçam e cresçam no caminho do Senhor. Você que é solteiro, tem uma missão ainda mais interessante, como Paulo escreve, de servir ao Senhor com toda a sua dedicação, porque você tem tempo para isso. A nossa missão como homens não é satisfazer o nosso desejo, até porque isso é impossível. Nosso desejo, ele é interminável, ele é insaciável, qualquer que seja ele. Seja um desejo aparentemente comum, como alimentação, seja um lazer, como um jogo, um game, um esporte, enfim. O fato é que vemos a decadência, vemos a falha em muitas famílias, muitos homens, muitos negócios, por conta de que o objetivo, a missão
não está sendo cuidada, não está sendo cumprida. Mas outras situações têm aparecido. E quando nos deparamos com a realidade, percebemos que a família está sendo destruída, os filhos estão indo embora, a vida profissional está se perdendo, nosso relacionamento com Deus já não existe mais. Nesse contexto, Paulo, para você entender, ele estava indo sob custódia. Ele foi preso em Jerusalém, ok? Ali. Ele estava indo. E ali, passando por Éfeso, ele se despede passando por Mileto, ele chama os irmãos de Éfeso, os anciãos, para se despedir. É a última vez que ele fala com eles. E se você continuar lendo ali o texto, você vai perceber que eles se despedem com muito choro, muita tristeza, mas Paulo, sempre altivo. Para você ter ideia, nesse contexto, você vai ler ali, um profeta, Deus levanta um profeta ali, esse profeta pega o cinto de Paulo e amarra, né, os braços de Paulo, os punhos de Paulo, e diz: olha, o Espírito Santo está mostrando que o dono desse cinto será levado preso assim. Ou melhor, ele se amarra, né, com o cinto de Paulo, profetizando, declarando a mensagem ali. E a igreja chora, as pessoas ali ficam desesperadas, mas Paulo diz: olha, o Senhor está no controle, eu estou indo para a minha missão. E missão dada é missão cumprida. Amém? Esse é o contexto do que lemos aqui. E me chama muita atenção o versículo 20. Aqui na versão que nós lemos, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Sabe, amados, que o que Deus deseja de mim, o que o Senhor deseja de você, é que você faça tudo que esteja ao seu alcance para cumprir a missão que o Senhor te deu. Seu casamento, é fazer de tudo. Às vezes nós falamos isso, não, mas eu já fiz de tudo. Será? Pelos seus filhos, pela sua vida espiritual, pelo seu relacionamento com Deus. É interessante porque em outra versão, chamada Revista e Atualizada, o versículo 20 diz assim, Paulo está dizendo: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Eu gosto muito dessa tradução porque ela é um pouco mais literal. Ele diz que ele não se esquivou, ele não se desviou, ele não se encolheu diante do desafio que ele tinha, porque ele está falando aos Efésios, e Éfeso era uma cidade extremamente importante, muito grande, comércio pujante, porém era muito idólatra. Lá em Éfeso ficava o templo da grande deusa Diana dos Efésios. Para você ter uma ideia, Atos nos narra que certa vez a população ali, alguns fazedores de ídolos, se revoltaram porque as pessoas estavam se convertendo e quebrando os ídolos, se desfazendo dos seus próprios ídolos, e eles viram que o negócio deles estava correndo risco. Eles fizeram um tumulto. E o tumulto é fácil de fazer. É interessante que o texto diz exatamente como é um tumulto, né? Que chegou um ponto ali que um falava uma coisa, outro falava outra, e ninguém sabia nem por que estava ali. Mas eles sabiam que Paulo era um problema. E eles começam, diz que ali levam a situação ali para a autoridade local, e a autoridade local ali na praça, né? Tenta falar, Paulo tenta falar, se defender. E o texto diz que eles ficaram gritando 2 horas. Fala assim comigo, 2 horas. O texto diz que eles ficaram 2 horas gritando: salve Diana, a grande rainha dos Efésios. Já viu a bomboneira, né? A torcida gritando? Ou no Maracanã, a torcida gritando? Já viu? Ou lá do Penharol, cadê o Hugo, né? Os Barra Braba, né? O Hugo é lá do Uruguai. Barra Braba, gritando igual louco.
E conforme vai gritando, o negócio vai alvoroçando mais ainda, né? 2 horas ficaram gritando, o tamanho da idolatria daquele povo. Então Paulo, ele pregou para esse tipo de público. E ele diz: eu não me esquivei. Eu fiz de tudo para vocês entenderem o evangelho. E o nível de engano e de idolatria que nós vivemos hoje não é muito diferente. O que entra na nossa casa através do celular, através da TV, redes sociais. E às vezes estamos vendo nossos filhos ali, vendo qualquer coisa, e não falamos nada. Ah, não, tudo bem. Ou nós mesmos ficamos assistindo coisas que não tem nada a ver, não vai edificar nada, não vai melhorar nada, não vai ajudar nada. Não fazemos tudo que está no nosso alcance. E por que eu gosto dessa expressão aqui, dessa tradução? Porque, como eu disse, ele é um pouco mais literal. Esse texto aqui, essa palavra traduzida por, que ele diz aqui, eu não me esquivei, ela traz a ideia de se encolher, de se esconder. E ela é usada algumas outras vezes, de forma muito interessante. Uma delas está lá em Hebreus, se você puder abrir comigo em Hebreus capítulo 10. Nós vamos voltar para esse texto, mas lá em Hebreus, só para você entender. Hebreus capítulo 10. Você já leu com certeza esse texto, nós lemos aqui várias vezes. No versículo 36 diz, vocês precisam, Hebreus 10, 36, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Leia o 38 bem forte, vamos lá? E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. A mesma palavra traduzida aqui por voltar atrás, se encolher, se esquivar, se esconder. Quem faz isso não está agradando o Senhor. Quem se esconde não agrada o Senhor. Mas, lê comigo bem forte o 39. Nós não somos, lê bem forte, meu irmão, vamos lá? Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos. Amém? Você crê nesse texto? Fala, nós não somos gente que se esquiva. É a mesma palavra aqui que está no 39, ele está dizendo, se alguém se esquivar, o Senhor não se agrada. Mas nós não somos gente que se esquiva. Nós não somos aqueles que voltam atrás. Faça de tudo para cumprir a tua missão. Porque no final das contas, quando nós estivermos no leito de morte, se tivermos esse privilégio de ter um leito de morte, ou quando nós nos encontrarmos com o Senhor, é isso que será requerido de nós. Ninguém no leito de morte fala, eu deveria ter trabalhado um pouco mais. Eu me arrependo de não ter feito aquelas horas extras. Eu poderia ter vendido um pouco mais. Você já viu alguém no leito de morte ter esse tipo de pensamento? Normalmente é o quê? Nossa, se eu tivesse uma nova oportunidade, eu cuidaria melhor da minha mulher. Se eu tivesse a oportunidade, eu ia visitar meus pais. Se eu tivesse uma oportunidade. Ou seja, a missão não foi cumprida. E a pessoa sabe disso. Talvez não com essa clareza de pensamento que você está tendo hoje. Nós não somos gente que se esquiva. Amém? Nós vamos para cima. Fala para o teu irmão, vamos para cima. Você é daqueles que vão para cima ou se esquivam? Para cima. Amém? Aleluia.
Sabe, amados, que homens ousados se concentram no objetivo final. Homens ousados não dão ouvidos a conversas negativas, não se esquivam, mas se concentram no objetivo, no alvo, que é Cristo e a sua vontade. Porque nós aprendemos a oração de forma clara: que venha o seu reino, seja feita a sua. Devemos lutar da maneira correta, com coragem, com ousadia. É interessante que em outra oportunidade esse mesmo verbo é utilizado de uma forma negativa também, lá em Gálatas capítulo 2, não precisa abrir não, se quiser anotar, mas lá em Gálatas capítulo 2, olha só que interessante isso, eu até comentei domingo. Paulo está narrando ali o momento que ele teve com Pedro e alguns apóstolos, e ali ele percebeu que Pedro ele tinha uma atitude conforme ele estava com os irmãos não judeus, mas conforme chegaram os judeus, ele começou a ter uma outra atitude. O texto diz, usa a mesma palavra, começou a se esquivar, mudar a atitude dele. E Paulo então diz que por conta disso ele repreendeu Pedro, dizendo: olha, mas que negócio é esse? Você está na frente dos legendários, no meio dos legendários, é a U para lá, U para cá, aí está no meio lá dos barra braba da torcida, é um monte de palavrão, fala de qualquer jeito, né, pastor Márcio? O cara está aqui, somos homens capazes, temente a Deus, aí vai jogar bola, o pau quebra. Não convém. Devemos ser os mesmos, com sabedoria e discernimento, mas coerentes diante de tudo que se apresenta a nós, sem se esquivar. Amém? Agora, se até Pedro cometeu esse erro, graças a Deus foi corrigido, foi confrontado, será que você, a gente não pode cometer, ou já não cometeu, ou tem cometido esse tipo de erro? Lá no trabalho é uma atitude diferente, durante o lazer é uma atitude diferente, em casa está sozinho, uma atitude diferente, estamos nos esquivando, fugindo. Meu irmão, dê tudo de si. Sabe por que nós temos a obrigação de darmos tudo de nós? Você assistiu filme de guerra? Eu acredito que a maioria gosta aqui. Muitas vezes no filme de guerra, principalmente os mais históricos, né? Tem aquele momento que os soldados ficam ali revoltados e conversam um pelo outro: a gente vai dar vida, esses caras estão lá sem fazer nada, tudo só dando ordem, a gente morrendo aqui, os generais, os coronéis só no bem bom. E de fato, você vai dar vida nesse contexto? Agora, quando tem aquele líder, aquele general, aquele que ele é o primeiro a montar no cavalo e ele puxa a fila, aí é diferente. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele deu tudo. E se Ele deu tudo, lá em João 3,16 está registrado: porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se Ele nos deu tudo, o seu melhor, justamente para nos dar o exemplo, sem plano B. Deus não tinha plano B. Fala para o teu irmão: você não tem plano B, meu irmão. Missão dada é missão cumprida. Não tem plano B. Alguns tratam o casamento como se houvesse um plano B. Tratam os filhos como se houvesse um plano B. Trata a vida com Deus como se houvesse um plano B. Não tem plano B, não vai ter repescagem. Vai ter aquele momento diante de Deus e falar: foi mal, né? Você não foi bem não, vou te dar uma segunda chance, volta lá para a terra. Isso é coisa de filme, isso.
Hebreus está escrito o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós precisamos dar tudo de nós, como Paulo, não se esquivava, não se encolhia. Não sei quem gosta de luta aqui, a esquiva é isso na luta, não é verdade? Você vê um boxeador, eu não sou boxeador, né, não tive essa oportunidade, mas normalmente ele, como é que faz? Não sei se alguém já fez aquilo, ele se encolhe, né? Por quê? Para não levar um golpe. Lá no jiu-jitsu a gente tenta encolher aqui o máximo, né? Você está se encolhendo, está se esquivando, está diminuindo o alvo. Mas diante do que Deus tem colocado para nós, você não precisa fazer isso, porque o Senhor é contigo, amém? Amém? Paulo, o Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso, onde você pisar o pé, você vai conquistar. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora vocês vão anunciar o evangelho, vão pregar e fazer discípulos. Ele não está falando de você abrir uma igreja, vir aqui à frente pregar. Está falando de você viver o evangelho. Quem são seus discípulos? Para quem tem filhos, seus filhos são seus discípulos. E toda a responsabilidade que o Senhor tem te dado, às vezes no trabalho, às vezes em algum outro local. Você mesmo é seu discípulo, você precisa se discipular. Nós precisamos exercer o domínio próprio. E sabe, hoje, para estar aqui, você exerceu o domínio próprio. Você não estava muito afim de vir, ou até estava, mas aí durante o dia aconteceu alguma coisa, uma situação. Você pensou: ah, não, hoje não vou não. O princípio aqui, amados, que Paulo está ensinando, declarando, é: dê tudo de si, lute da forma correta. Não seja meia boca, não seja médio, não seja medíocre. Talvez você já ouviu essa expressão medíocre, não soa com ofensa. Se alguém chegar para você e falar: você é, sei lá, um contador medíocre, você é um médico medíocre, isso vai nos ofender. Mas o que significa a palavra medíocre? É média. Medíocre é alguém que está na média. Não está falando que é ruim, você está na média. Então não se contente em ser um pai na média, um profissional na média, um marido na média. Deus te chamou, Deus deu a vida por nós, por mim, por você, para você viver, ainda que com tribulações, situações diversas, dificuldades, mas viver com paz, viver com alegria, porque esse é o reino de Deus. Até que chega o momento que vamos realmente para o lugar perfeito, mas não de forma simplesmente levando com a barriga, como diz aquela música mundana, infernal, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem já ouviu essa música? Deixa a vida me levar. Não, meu irmão, deixa o pastor, o Senhor Jesus, guiar a tua vida, não é a vida te levar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Agora Paulo vai ensinar aqui para nós um pouquinho também, fazendo uma comparação de como agirmos. Depois de discorrer um pouco sobre o que ele estava fazendo, tinha feito, aqui no versículo 23,
do capítulo 9, ele nos diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Amém? Por isso corro direto para a linha final. Também sou, olha só, como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Aqui vem o segredo. Versículo 27. Eu trato meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Não tem como vencer, não tem como conquistar nada, se não for com esforço, disciplina, dedicação e entendimento e objetivo para onde você está indo. Porque senão, como diz Eclesiastes, ficamos correndo atrás do vento. Talvez você seja uma pessoa focada, uma pessoa disciplinada, mas quem sabe o objetivo, o foco está errado. Você está percebendo que você está correndo atrás do vento. Quando alcança, aquilo não sacia, não resolve, não preenche. Ou quem sabe você não consegue ter essa disciplina, essa disposição, esse foco. O Espírito Santo quer transformar cada um de nós para alcançarmos esse foco, essa disciplina, para alcançarmos o objetivo que o Senhor tem para nós. Para quando você for chamado para alguma missão, alguma luta em Deus, você não se esquive, não se encolha, não corra, não saia, não se esconda, não se sinta constrangido, intimidado, como Pedro, por exemplo, esteve. Pelo contrário, você se sinta preparado, capacitado. Amém? Então, o primeiro ponto é esse: lute, tenha objetivo, entenda o objetivo do Senhor para a tua vida. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: não basta apenas lutar, é preciso lutar com sabedoria. Diga sabedoria. Sabedoria. O que vem a ser sabedoria? Tem algumas definições bem simples aqui. Sabedoria é a aplicação da compreensão e do conhecimento. Ou seja, a pessoa tem um conhecimento, ela compreende, e a sabedoria é justamente a aplicação dessa compreensão, desse conhecimento. Outra definição, olha só, essa aqui é bem interessante, bem direta e objetiva. Sabedoria é a capacidade de fazer a coisa certa e do jeito certo. Quem que não quer fazer a coisa certa e do jeito certo? Quando a gente faz a coisa certa do jeito certo, o esforço é menor, o estresse é menor, às vezes nem tem estresse, o gasto, o investimento é menor, porque estamos fazendo a coisa certa do jeito certo, e o retorno vem. Isso é sabedoria. E o mais interessante que a Bíblia nos ensina acerca da sabedoria, pelo menos no meu entendimento, é o seguinte: que ela é gratuita. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos ensina, talvez um dos princípios mais renegados, mais deixados de lado da Bíblia. Abre aí comigo Tiago capítulo 1, versículo 5.
Olha que coisa tremenda. Nós pagamos tão caro para obter conhecimento, na verdade, através de treinamentos, cursos, livros. Conhecimento, apesar de vivemos numa era de acesso ao conhecimento como nunca houve, determinados conhecimentos ainda são caros para se obter. Mas a sabedoria ela é gratuita. O versículo 5 do capítulo 1 diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Agora, como eu disse, esse é um princípio dos mais renegados, porque quantos de nós não faz isso? Não fazemos, tem um problema para resolver, uma conta para pagar, uma discussão conjugal, e nós esquecemos de parar e falar: Senhor, eu não sei resolver isso aqui, me dê sabedoria. Quer ver, se nós estivermos numa discussão, a gente quer ganhar a discussão, a gente quer vencer, mostrar que está com a razão, mostrar que está certo, e não paramos e falamos: Senhor, tudo bem, às vezes você até está certo na questão, mas está faltando a sabedoria. Fala: Senhor, eu preciso da tua sabedoria, que eu não sei se eu falo agora, se eu falo depois, se eu não falo nada. E a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria. Quem aqui acredita que tem a falta de sabedoria? Vamos ver. Olha só. Mas se nós pedimos, Deus resolve. Ele nos dá sabedoria, ou melhor, Ele nos dá sabedoria para resolver. Eu não sei se você já passou por essa situação, eu já passei. E realmente Deus dá sabedoria. Não rejeite isso. Às vezes você tem a coragem, a ousadia do Espírito Santo está na tua vida para você encarar a missão, ir para cima, mas está faltando sabedoria. E o resultado não está vindo. Quem sabe você já superou a fase de se esconder, se esquivar, mas ainda não está havendo discernimento, a compreensão, a aplicação do conhecimento e da compreensão. Isso é só Deus quem pode dar. Conhecimento, como eu disse, a gente pode adquirir. Você lê, você estuda, você busca. A compreensão também. Deus te fez inteligente. Você tem o conhecimento, você começa a compreender, entender como algo funciona. Mas a sabedoria, ela vem do alto. E ela é divina. E dentro desse contexto, muitas vezes, amados, nós não estamos dando o ouvido ao Senhor. Nós não estamos ouvindo a Deus. Nós preferimos muitas vezes ouvir os especialistas, os amigos, os noticiários, a nós mesmos, e não ouvimos ao Senhor. E isso vai minando a nossa fé. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus é quem sabe. Fala para o teu irmão assim: Deus é quem sabe, meu irmão. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Lá em 29:11, ele diz assim: eu é que sei. Fala para o teu irmão assim: eu é que sei. Deus está dizendo: eu é que sei. Muitas vezes você não está conseguindo discernir porque são muitas vozes falando. Você já sentiu no coração, Deus já te direcionou, aí você começa a andar, mas aí vem a voz: ah, mas ó, cuidado, não é bem assim, ó, não vai muito forte não, vai devagar. Isso é fanatismo, isso é muito radical, não é bem assim não. Você já pensou bem sobre isso? E as vozes vêm. E se eu não tiver sabedoria para discernir se aquela voz é boa ou não, eu esqueço
que Deus está no controle. Eu esqueço que Deus diz, eu é que sei. E nesse eu é que sei está implícito o quê? Eles não sabem. Se sou eu que sei, os outros não sabem. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias 29, 11. Jeremias, capítulo 29. Um homem de Deus que foi levantado por Deus num período muito difícil. Pregou aí por talvez 30 anos, 20 e poucos anos, pregando. Um homem que não se esquivava, um homem que pregava o que Deus determinava, num período muito difícil. E naturalmente, algumas vezes ele questionava o Senhor. Ele perguntava, Senhor, mas por que não está dando certo? Por que não estão se convertendo? Por que o Senhor está permitindo isso, aquilo? Entre outras respostas. Olha que interessante, aqui é Deus falando. Só eu conheço, ou dependendo da versão, né, na atualizada diz, eu é que sei. Só eu conheço os planos que tem para vocês. Prosperidade, e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Isso não mudou. Não surgiram novas tecnologias ou novos problemas que pegaram Deus de surpresa. E Deus olhar assim, olha, isso aqui eu nunca tinha visto, né? E agora? O mesmo Deus, ele continua soberano. Ele sabe, ele conhece. Então nós precisamos primeiramente, amados, não nos esquivar, porque nós temos uma missão. Precisamos ir para cima. Mas isso com sabedoria, pedindo sabedoria a Deus. E humildade. Nenhum de nós aqui sabe ser um marido, se Deus não nos ensinar. Porque ninguém nasceu sabendo. Quem de nós nasceu sabendo? E aí está um grande problema. Em determinadas áreas da nossa vida, nós agimos como se nós tivéssemos nascido com aquele conhecimento. Nenhum de nós sabe como ser um marido, se Deus não nos orientar. Às vezes a gente dá umas cajadadas e acerta, né? Dá umas cajadadas e acerta. Aí a gente, legal, né? Surge um resultado aqui, outro ali, glória a Deus, bom. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente erra. Se omite. Nenhum de nós sabe como ser um bom pai. Porque ninguém nasce sabendo. Só Deus para nos ensinar como sermos um bom pai. Cada filho é de um jeito, cada faixa etária é diferente, e o tempo passa muito rápido. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente, sim ou não? Mas muitas vezes nós agimos como se nós já soubéssemos como fazer. E às vezes nós damos uma cacetada aqui, outra ali e acertamos, né? Olha que benção. Mas precisamos buscar a sabedoria e a orientação do Senhor. E a sabedoria é gratuita, amém? E nessa luta, como eu disse, muitas vozes vão surgir. Internas e externas. Mas se lembre que Deus é quem sabe. Ele sabe os planos que tem para a tua vida. E esses planos não são de mal. São planos de bênção. São planos de bênção. Talvez você não esteja numa fase boa, mas o objetivo será alcançado. Em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Então eu te digo nessa noite, não se esquive mais. Lute.
corretamente, como Paulo escreveu. Ele corria corretamente, usou esse exemplo, né, de correr corretamente, ser como um atleta. Quando ele fala do atleta, da coroa de louro, ele está se referindo às Olimpíadas, que ele conhecia. Naquele contexto já havia as Olimpíadas, eles viam os gregos treinando e a dedicação deles naquilo. E se dedicavam para ganhar uma coroa, uma medalha. Algumas vezes eu faço essa demonstração, não sei se você gosta de algum esporte olímpico. Vamos pegar aí, sei lá, vamos supor que você gosta de judô e você acompanha todas as Olimpíadas. Mas quem aí, mesmo quem gosta de judô, vai saber dizer quem foi o campeão olímpico de 2012, na categoria leve? Passou. Foram 5 minutos ali. Uma vida dedicada. E não estou criticando, não. Mas para nós entendemos a comparação que Paulo faz. E muitas vezes, para não receber uma coroa eterna, nós não levantamos um dedinho. Nós não abrimos mão de nada. Um atleta desse nível, que é o nível mais alto que existe, é o nível olímpico, ele abre mão do que come, do que bebe, de quanto dorme, do que faz. E nós, por algo eterno, muitas vezes não mudamos nada, não queremos mudar nada, nem um dedinho. Somos orgulhosos. E nós, homens, de uma forma especial, somos muito orgulhosos. Não é verdade? No currículo Hombridade a gente aprende o seguinte, que a fraqueza da juventude é a paixão, né? Aquela coisa doida, desenfreada, né? Quer fazer tudo de uma... Fala, não, espera, não, né? E tem uma qualidade nisso, mas tem que saber moldar. A vaidade da meia-idade, a falha da meia-idade, o ponto fraco da meia-idade. O que é meia-idade? Não, o camarada está ali nos 40, 30 e tantos, 40 anos. É justamente o orgulho. Porque você chegou nessa faixa etária, você já tem uma história. Você já tem, né, um emprego. Você, quem sabe, tem aí um respeito. Nessa fase, acredito que a maioria que está nessa fase, o orgulho é o que pega. Quem quer começar a aprender tudo de novo? Quem que quer reconhecer, não, eu errei até aqui? E a terceira idade, nós aprendemos que é justamente o preconceito, aquela coisa, né? Nunca vi isso. No meu tempo não era assim. Se você já está falando no meu tempo não era assim, você já está na terceira idade, cuidado, né? No meu tempo não era assim, ué, tudo bem, no teu tempo não era assim, mas está errado então, porque estão fazendo diferente? Então nós precisamos observar e cuidar dessas fraquezas. Cuidado com o orgulho. Abre o teu coração e fala, Senhor, eu preciso aprender. Glória a Deus porque até aqui, né, eu conquistei, o Senhor me ajudou. Glória a Deus por isso. Mas eu quero aprender, eu preciso da tua sabedoria para alcançar o objetivo, a missão final. Amém?